Olá, bem-vindos ao podcast A Menina Criança e Sua Longa Caminhada. Hoje conversaremos sobre mulheres pretas. A minha convidada especial é a Marisa Oliveira. Muito bem-vinda. Obrigada Obrigada, por ter aceitado o convite. Queria que você se apresentasse, por favor, Marisa. tá bem. Sou a Marisa, sou de Itararé, interior de São Paulo. Vivo aqui em Paraty há quase 7 anos, Paraty, no Rio de Janeiro, com a minha filha Isis. Sou mãe solo desde o começo, sou filha do meio entre 4 irmãs, filha de Jandira e de Benedito. Sou bacharel em cinema, estou terminando uma pós-graduação em artes e trabalho com um projeto de educação ambiental aqui no território, comunidades tradicionais. Acho que é isso. Ótimo. Para a gente começar com a nossa conversa, eu vou citar a Joan Macy. Eu li um único trabalho dela, li alguns artigos, mas li só um livro dela. E nesse livro ela fala sobre a linguagem. Ela faz uma referência à idade da nossa linguagem. As palavras que a gente usa, ela fala especificamente sobre as emoções, mas eu acho que é com todas as coisas. Elas são muito antigas, né? Nós humanos temos a fala há milhares de anos. E o nosso vocabulário é muito antigo. Então, ela falando sobre as emoções, ela diz que hoje a gente não tem vocabulário para expressar muitas das coisas. Eu sinto isso com relação à Palestina, por exemplo. Então, quando você ouve uma notícia e você vai reagir, você vai falar alguma coisa, eu vejo que muita gente diz: estou sem palavras, não há palavras. E quando eu vou colocar, saem de mim, assim, de dentro de mim, saem alguns palavrões, a maioria eu não escrevo, mas sai de mim alguns palavrões, saem palavras como raiva, ódio, mas a gente não sabe definir o que que a gente está sentindo. Ela está falando com relação a emoções e que a gente precisa renovar o vocabulário. Inclusive, ela faz uma chamada para a gente ler mais e para incentivar mais os escritores, porque normalmente são os escritores que trazem o novo vocabulário. Mas eu trouxe isso agora porque também quando eu apresentei o podcast, eu falei, a gente vai falar sobre mulheres pretas. E esse é um outro vocabulário que eu estou sempre desconfortável, porque a própria pessoa preta, às vezes ela diz negro, às vezes eu digo negro Uhum. e a pessoa fala eu sou preta. Então, a gente vai começar a conversar sobre isso. O que seria não é nem o correto, eu acho, porque não é a palavra correta. Como que você se sente mais confortável se apresentando como uma mulher negra ou uma mulher preta? Eu geralmente me apresento como uma mulher preta, mas essa discussão ela é muito interessante porque quando a gente pensa é, em preto, geralmente essa palavra vem carregada de um sentido pejorativo, mas isso é uma construção histórica. Quando a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, the black people ou the nigga people, as pessoas não gostam que falem nigga. Só que entre as pessoas pretas, elas se reconhecem naquilo. E é isso, a gente de família preta, a gente em comunidades pretas, a gente se chama dessa forma porque tem um tom carinhoso nisso. Só que quando a gente é chamado de preto, de preta, fora desses contextos de família, de amizade, geralmente isso vem carregado de racismo, porque é, ô, sua preta fedida, ô, preto, o que esse preto tá fazendo aqui? Tinha que ser preto. Então, quando isso vem de fora, por isso que tem pessoas assim que podem querer corrigir ou preferir a palavra negro ou negra, por causa dessa construção histórica, assim, né? É uma coisa que você tem que desconstruir mesmo, porque de repente uma coisa que você passa a ser um xingamento. Boa parte do racismo que as crianças passam, que a gente passa quando é pequena, é isso, é ser chamada de preta e a gente fica sem entender por que aquilo é um xingamento naquele momento, né? Então eu acho que a linguagem é essa coisa viva. Eu gostei muito de você ter trazido isso para começar a conversa. Quero conhecer mais o trabalho dessa pessoa que você trouxe, porque é uma coisa que muito me interessa também. Eu acho que tudo é uma questão de contexto, né?
E é isso, a gente cresce, a gente vai buscar letramento, a gente vai lidar com aquelas coisas que a gente nem sabia o que é, tipo, tem toda uma infância de racismo que eu passei e eu só entendi que era racismo depois de adulta, né? Tinha toda uma questão assim de eu falar, mãe, mas estão me chamando de preto na escola. Aí a minha mãe falava assim, mas você é. Só que ela não entendia ali que não era um jeito bom, né? Que era um jeito que estava fazendo mal. Então, acho que nesse momento, assim, que existem tantos termos, tantas linguagens, tantas coisas assim se transformando, principalmente na questão de gênero, né? A gente conhece uma pessoa transexual, por exemplo, e a gente não sabe como a gente vai se referir àquele gênero, porque tem o LGBTQIA+, e esse mais é um monte de letras. Então, na dúvida, a gente pergunta mesmo, né? Eu acho que quando a gente faz com respeito não tem problema. Eu não tenho problema nenhum em ser chamada mulher preta, pessoas pretas, mas a gente vive essa era assim de pós-modernidade onde tudo é muito subjetivo. Então a gente pergunta como a pessoa prefere, né? O que é mais confortável para ela. Eu acho que é isso por enquanto. Eu acho que é o perguntar, porque a gente tem que estar nesse lugar de estar confortável de perguntar e confortável de ouvir, né? Uhum, Da pessoa perguntar sim. para a gente. Às vezes parece estranho. Eu, por exemplo, quando estava nos Estados Unidos, a minha filha foi para a escola, né? Para registrar ela na escola, tinha chama aquilo, um formulário, e no formulário era para colocar a cor dela. Então, tem várias perguntas, tal, e tinha a cor. Eu acho isso tão esquisito, perguntar a cor, mas qual é o sentido disso, a não ser que seja uma pesquisa, né? Mas, enfim. Aí eu Uhum, coloquei branca. E colocando branca, daí tinha que determinar que branco. E é uma lista gigante, Marisa. Você vai ver muito grande, assim. Eram 3 colunas, eu não lembro exatamente quantos números, mas quantas palavras, mas tinha mais de 9 em três nossa. coluninhas. Então era branco hispânico, não hispânico, branco isso, branco aquilo, um monte de branco. E tinha caucasiano, e eu achei o mais bonito deles, o nome, porque eu achei, primeiro, achei a pergunta ridícula. Se é branco, é preto, mas aí vai dizer que tipo, não era de onde, de que país você é que tipo de branco você é. E daí eu coloquei caucasiana. Daí eu estava comentando com meu pai na época, e meu pai disse: Não, você não é caucasiana. E só recentemente, muito recentemente, que eu fui me deu de novo de lembrar daquilo, eu fui pesquisar o que que é o caucasiano, eu não sou caucasiana. E daí hoje eu não sei que branca que eu sou, que tipo de branca que eu sou. E também tem a questão da origem. Esses dias eu estava conversando com a minha sobrinha, eu falei assim, nossa, eu queria tanto ser uma mulher originária. E ela trouxe uma atriz que eu não lembro quem que está conversando com a Xuxa. Ai, quem que é a atriz? É uma atriz preta. E a Xuxa diz, eu lembro que eu sei quem é ela, mas eu não me lembro o nome dela. A Xuxa diz assim: eu queria ser preta, porque é linda, a cor é linda e tal. E a minha sobrinha falou isso também. Eu falei: não, não queria ser originária para passar os perrengues. Queria originária para ter uma raiz, para dizer, nossa, eu sou desse lugar. E eu não sou, eu sou uma feijoada. Então, quando eu digo branca, não digo branca com conforto, assim, dizer sou uma pessoa branca, porque eu tenho ancestrais indígenas aqui do Brasil, dos dois lados, do lado do meu pai e do lado da minha mãe. A minha mãe é filha de portugueses, que a gente sabe que não é lá tão branco assim, né? Na origem, teve Uhum, mistura lá. Então, eu não me sinto sim. confortável branca. Como que você se sente como uma mulher preta? Como que você, no Brasil, no mundo, existindo como uma mulher preta? Ai, tem dois lados. Tem esse lado de ancestralidade que eu honro muito, principalmente em relação à cultura, e também é uma questão de reconstrução de identidade, porque tem muitas coisas da cultura afrodiaspórica que eu convivo hoje, mas que não é um espaço como eu cresci. Por exemplo, não cresci num terreiro, cresci na igreja católica. Mas quando eu cheguei no terreiro, eu senti uma coisa assim que parece que a epigenética vai explicar, que é uma coisa que eu estou carregando aqui no meu material genético e por isso que eu me identifico.
Mesma coisa quando eu conheci o tambor de crioula, assim, era, tipo, a primeira vez que eu fui pra roda, eu já sabia dançar e eu já entendia a lógica da brincadeira e outras manifestações, assim. Então, tem esse lado, assim, de se reconhecer nesses espaços que são tão ricos, que são tão bonitos, que são cheios de símbolos, de resistências, de histórias, de cosmogonias, que eu admiro muito. Então tem esse lado que eu honro muito. Tanto na cultura afro-brasileira, quanto alguns aspectos indígenas também, né? Eu também tem isso na minha família, mas dessa forma apagada, sem saber que povo que era e tudo mais. Mas tem esse outro lado duro que é o da sociedade, que independente do lugar onde eu for, eu sempre vou ter isso questionado, né? As minhas competências vão ser questionadas por causa da minha cor. É, as minhas capacidades, as minhas habilidades, tudo vai ficar em segundo plano, porque primeiro vão julgar a minha aparência. Então já teve, né, aquele momento de buscar emprego e ainda mais os primeiros empregos na vida, assim. E aí tem lugares que pedem currículo com foto, e aí a gente já sabe que um cabelo crespo, que nem o meu, já não entra, um cabelo de trança, de dread, também não. E se você é uma preta aí, se você alisa o seu cabelo, melhora um pouquinho, sabe? E é coisa que eu já ouvi no ambiente de trabalho. Se você alisasse, ficaria melhor, mas assim, sabe, eu não Na quero cara alisar dura, assim, na dura, na hora do cafezinho, assim, né? E geralmente são pessoas que têm uma posição ali, né? Que se sentem à vontade para falar qualquer coisa para qualquer pessoa. Então tem esses lugares que são duros, né? Até essa questão assim, quando a gente está no ambiente de família, de amizade, a gente tá confortável ser uma pessoa preta, mas quando a gente vai para esse lado da sociedade, ou mesmo um lado de discussão política, por exemplo, eu não sou uma preta retinta, né? As pessoas que são retintas, elas certamente passaram por muito mais episódios de racismo do que eu. E eu não passei poucas coisas, né? Então tem uma dureza assim que vai aumentando conforme a quantidade de melanina que você tem. E aí eu acho que essa questão da pós-modernidade, assim, eu sempre volto nisso porque eu vejo isso atravessando todas as discussões, todas as questões que a gente tem para refletir do nosso tempo, né? Em alguns grupos, né, políticos, assim, de coletivos negros, isso também vira uma pauta. Em alguns lugares eu não vou ser uma pessoa preta, porque eu não sou retinta, porque eu sou um pouco mais clara. Então, esse ser uma mulher preta passa a ser uma coisa muito complexa, muito dura. Nunca esqueço a fala da Benedita, né? Benedita da Silva, a única governadora que o Rio de Janeiro já teve que nunca foi presa. E ela é uma mulher preta e ela tem uma história assim maravilhosa e ela tem uma visão política muito interessante das coisas, porque ela consegue sair dessa subjetividade e ir para a materialidade das coisas. E uma vez ela veio no Quilombo aqui e ela trouxe um discurso que ela já fez antes, né, quando ela estava concorrendo a esse cargo de governadora, né? E ela falava assim para as mulheres, ela sempre se dirigindo às mulheres, assim, como se os homens fossem só coadjuvantes ali do espaço e de toda a conjuntura, porque é o que ela acredita de fato, né? A mulher preta está na base da pirâmide social, está sustentando todos os trabalhos, mesmo o trabalho das outras pessoas que precisam de gente para cuidar das crianças ou para manter a casa em ordem, para limpar as ruas. Então, tipo, a sociedade não funciona, não existe sem a mulher preta. Então, é isso, tem esse lugar de importância, de resistência e de relevância, né? Que a gente vai ver.
existe um legado muito grande, assim, do que as mulheres pretas já fizeram no Brasil e no mundo. Muitos dos direitos que a gente tem, parte de discussões das mulheres em si, né? Mas tem essa dureza, assim, que eu não sei se a gente consegue resolver, se a gente não repensa a lógica de classes e de gênero, né? Eu acho que as duas coisas são as duas discussões mais importantes porque elas vão reverberar na raça também, né? E você falou sobre a Palestina, né? E a gente vai vendo o mundo em guerra, a gente vai vendo crise climática e pouquíssimo sendo feito a respeito desses assuntos, né? Então, de repente, né, fica mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, do que o fim do patriarcado. E aí eu não sei se eu tenho uma resposta otimista para isso, porque é isso, a minha filha passou e está passando por coisas que eu passei, coisas que eu achei que a sociedade já poderia ter superado ou melhorado. Eu acho que em algum lugar a gente se encontra mais, né? A gente, nós pessoas pretas, ou nós pessoas de terreiro, ou nós mulheres, a gente está sempre buscando se encontrar e se organizar com uma resistência, mas eu acho que a gente não passa dessa resistência, e aí eu fico com essa inquietação, assim, o que precisa acontecer para a gente ir para uma próxima fase dessa evolução mesmo, mas uma evolução propriamente dita, né? Não é um desenvolvimento de tecnologia que facilita isso ou aquilo, e a gente convive com problemas tão antigos quanto o machismo, o racismo e essas coisas que atravessam a nossa vida no dia a dia, né? Eu acho que é por aí. Essas mudanças são. Eu também não. Eu queria ser mais otimista do que eu sou. Eu sou uma pessoa otimista, eu sou meio poliana, assim, sabe? Mas eu, nesse sentido de evolução humana, eu entrei numa fase de bastante pessimismo, porque a gente, quando aconteceu quando teve a pandemia da Covid, veio muito essa fala, né, de que a humanidade vai mudar, a humanidade vai mudar. Mas ela não mudou com a Primeira Guerra Mundial, não mudou com a Segunda Guerra Mundial. As coisas mudam, mas muito devagar e nem sempre de forma positiva elas mudam, né? Essa Sim, questão da branquitude, por exemplo, eu li há pouco, eu sou assim, eu vivi eu posso dizer que eu vivi uma vida intensa, assim, dentro do que eu podia viver intensamente considerando a capacidade econômica. Eu viajei bastante, eu estudei bastante, eu li bastante, mas eu só reconheço na minha vida um tipo de conscientização depois dos 50 anos. Depois de 50 anos que eu já tinha feito faculdade, que eu fiz a faculdade tardiamente, né? Depois fiz o mestrado e daí eu comecei a ler mais e sair dos romances, porque eu nunca fui de ler muitos romances, mas o que eu lia era romance. Saí dos romances, comecei a ler outro tipo de literatura, comecei a questionar palavras, questionar situações e tal. E ultimamente, nos últimos 10 anos, daí eu comecei a ler mais, me envolver mais em coisas sociais. E aí o que eu percebi, Marisa, foi o tam... Bom, a coisa da ignorância, eu acho que a gente é ignorante sempre, porque você pode saber muito sobre uma coisa ou outra coisa, mas você não. Mas tem muito mais coisa que a gente não sabe, que a gente é ignorante. Então, quando eu falar não sou mais tão ignorante, seria uma ignorância dizer, mas eu tenho buscado mais as informações. Porque o que está acontecendo na Palestina? Quem é a Palestina? Quem é Israel? De onde veio Israel? O que está acontecendo no Congo? O que é aquela coisa, o envolvimento do Congo, no Sudão, em Mianmar? Então, eu estou estudando mais sobre isso, sabendo mais sobre as coisas. E aí, recentemente, também bastante recentemente, eu fui ler sobre a branquitude, que eu nunca eu ouvi um negro falando sobre branquitude e eu achei que era uma piada. Eu falei, não, agora ele inventou uma palavra para você ver o tamanho da ignorância, que eu acho super legal a gente admitir a ignorância para a gente mesmo,
Porque a hora que você Sim, sabe, eu não sei, você vai buscar, né? E eu achei que era sim. uma piada ele falar branquitude. E aí eu fui ler sobre a branquitude e eu descobri que a branquitude é uma coisa inventada. Não só a expressão branquitude, a palavra branquitude, mas o que é Sim, o branco. pacto. Uhum. O que é branco? Porque entre nós brancos tem vários, assim como entre as pessoas pretas, existem, você falou, eu não sou retinta. A gente pode colocar uma paleta gigante de cores de pele preta, como pode ter Sim, pele branca. Eu sim. vi nos Estados Unidos, uma mulher saiu bastante no Instagram, bastante uma mulher que enfrentou uma imigrante na rua, uma mulher que está vendendo sorvete, carrinho de sorvete. E aí uma mulher branca, ela para na rua e impede a mulher do carrinho passar. Você não vai passar na minha rua. E faz um barraco que não vai passar na minha rua. E aí o nome dela é Sanches, fulana qualquer coisa Sanches. E daí a gente, Sanches, que branca é essa Sanches, né? Que É branca isso. que é essa? Então a gente fica. Aí eu vi essa coisa da branquitude quando inventaram, porque que é uma história gigante da onde veio a branquitude. E aí como que as pessoas brancas, que é isso que é sobre isso o livro, como que as pessoas brancas se esforçam para entrar na branquitude para ter o lugar de privilégio. Então, eu, por exemplo, a minha pele é muito branca por falta de sol, porque eu não fico andando no sol. A minha mãe tinha uma pele mais morena, meu pai era mais clarinho, mas eu tenho uma pele bastante branca porque eu vou pouco ao sol. E tenho olhos claros, então você pode dizer, ah, uma pessoa branca. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu estava achando que eu fui para os Estados Unidos com a intenção de morar, de ficar lá, viver lá. Acabei ficando só um ano. Mas quando eu fui para lá, eu achava que eu ia me misturar entre eles, porque eu sei falar inglês, porque eu sou grande, sou uma pessoa grande, tenho olhos claros. Pô, não, eu não precisava abrir a boca para a pessoa falar o sotaque é de estrangeiro. Eles me sabiam não pertencente àquele lugar, principalmente as pessoas muito brancas, aquelas mulheres muito loirinhas. Uhum. Mulheres e homens, mas mulheres muito, muito loirinhas, não me identificavam como branca. Então, eu acho que não é uma coisa que a gente vai resolver com educação, não é uma coisa que a gente vai resolver com crises mundiais. Eu acho que é uma busca de cada um. Eu acho que vai ser um processo assim, é cada um Se que vai ter entender que no mundo. descobrir, né? Se entender no mundo isso. É isso mesmo. Até porque uma vez eu conheci um cara também dos Estados Unidos, conheci aqui mesmo, e ele acha que as pessoas negras são os negros só dos Estados Unidos. É uma loucura. Os negros dos Estados Unidos são negros e o resto é o quê? Essa não. Ele não sabia nem me explicar, mas era como se o ser negro para ele envolvesse o tipo de cultura específica que é de lá, que se desenvolveu lá. E aí ele foi falar do Alabama, ele foi falar da comida ali, foi falar daquelas coisas que tem em New Orleans ali, que tem os índios de lá fazendo o carnaval, uma influência no jazz, né? O outro tipo de jazz que não é aquele de Nova York, que é uma apropriação também, que, né, dá uma roupagem branca para as pessoas poderem curtir o jazz. Ele começa a falar essas coisas para dizer que os negros dos Estados Unidos, muito também menos miscigenados do que a gente, é que são negros. E o resto não é negro. O resto é latino. Ele falou que a gente era só latino. Ah, latino. Aí eu achei muito doido, porque eu tentei ali explicar para ele que a gente tinha um mesmo contexto de diáspora, né? Um mesmo contexto de migração forçada, e que outras culturas se desenvolveram aqui também, que a gente vai. Em São Paulo a gente tem batuque de umbigada e no Pernambuco a gente tem maracatu e a gente tem várias manifestações culturais daqui até o Caribe, até o México, até os Estados Unidos que tem uma raiz africana.
então nós somos pessoas negras também. E aí ele ficou assim, chocado. Eu achei ele muito ignorante, para ser bem sincero. Então, mas olha que maravilha, gente. Eu acho fantástico essa coisa de perceber a ignorância. Tomara que ele tenha percebido a dele. E você notar isso, você aprende muita coisa com isso, né? Eu fiz uma, Sim, tem um podcast que eu converso com o Pátia, que é de Cabo Verde. E o Pátia é filho de uma mulher negra de Cabo Verde e um homem o pai dele é de Portugal. E ele tem uma pele da sua cor, talvez. Eu só vi na tela, né? E ele disse que ele sempre foi chamado de O Branco lá em Cabo Verde, porque as pessoas são bastante pretas lá. Mas quando ele foi para Portugal, ele foi chamado de Preto. E aí ele entra numa crise de identidade, né? Eu sou preto, eu sou branco, quem eu sou? E é. a gente sabe que na África, por exemplo, em vários países da África, Guiné-Bissau, eu li bastante, porque eu conversei com uma pessoa da Guiné-Bissau e a gente acabou na conversa, nem gravei um podcast com ele também, com o Raimundo, acabei nem tocando nesse assunto, porque eu achei um assunto muito delicado para a gente, uma conversa muito curtinha, mas as mulheres, muitas mulheres em Guiné-Bissau e não só em Guiné-Bissau, elas tentam branquear a pele com produtos químicos e abrasivos, muitas vezes. Tem muitas mulheres que têm grandes feridas, têm problemas de saúde por causa desse tentar clarear a pele. Porque os homens de Guiné-Bissau, Guiné-Bissau, que são pretos, eles são escuros, é uma pele escura. Eles querem as mulheres menos pretas. E na Etiópia, né, eu tive na Etiópia durante 6 meses, eu trabalhei lá dando aula. As pessoas são muito mais claras, talvez elas tenham a cor da sua pele como geral, assim. Elas não se entendem como africanas, elas acham que elas não são pretas. E as mais claras, as de pele mais clara, são as mais bonitas, as atrizes, aquelas mulheres que. Então tem alguma coisa, é histórico e tal, mas eu não sei o que é que está por trás disso, de querer ser mais branquinho para ser mais bonito, para ser mais. É muito esquisito isso entre nós humanos, né? Mas assim, é o lugar da sociedade, né? Porque quanto mais branco, mais branca você é, mais fácil fica a vida mesmo, Lígia. É isso, né? Vai ter uma pessoa extremamente qualificada, uma pessoa preta, uma pessoa branca, talvez a branca com menos qualificação consiga a vaga. E eu já vi isso, né? Esse lugar que me falaram para alisar o cabelo, assim, eu trabalhei com um cara que ele era muito bom no que ele fazia, muito bom. E ele era um cara preto, nortista. E aí chegou um cara branco, depois dele um cara não, uma mulher. Não, era um cara mesmo. Branco que chegou depois dele para trabalhar na mesma área e ele foi promovido mais cedo. E o outro trabalhava muito melhor, sabe? Então, tem lugares até aqui no Brasil mesmo que as mulheres vão procurar os caras brancos para ter filho. E os caras pretos também, por sua vez, vão preferir as brancas. A gente estava até discutindo com alguns amigos, saiu o documentário lá do Vini Júnior e toda a história de superação, né? Porque ele passou realmente coisas. Imagina o que é um estádio xingando você na hora que tá jogando, né? Eu acho que ele passou por questões bem pesadas, assim, muito novo, né? Mas. E aí, ele ali, uma vítima do racismo, que foi visto mundialmente nesse aspecto, né? Nesse episódio. Podia ter refletido isso de N formas, não sabemos qual é o processo psicológico que ele passou ali, mas também a gente não sabe o quanto ele se letrou. E aí esse documentário dele vai mostrar essa história de superação, da onde que ele veio, toda aquela história bem jornada do herói bem construída. E aí a pessoa que ele vai escolher para se relacionar é uma mulher loira. E não é uma mulher loira porque ele estava lá e conheceu, porque eu acho que tá tudo bem os relacionamentos interraciais, eu não tô criticando isso, sabe? Uhum. Mas ele foi buscar uma mulher loira, entendeu?
Ele foi buscar uma mulher loira porque ele quer estar no mesmo lugar que os brancos estão com as mulheres loiras, entendeu? Não é porque ele estava lá um belo dia no clube e ele conheceu essa gata e eles se apaixonaram porque eles têm afinidades. Não tem, né? Então, o lugar da pessoa branca é sempre o mais confortável. Agora, assim, eu acho muito triste isso que você falou das mulheres da Guiné-Bissau, porque a gente está em 2025. Eu acho que a gente podia estar melhor nesse sentido de não ficar querendo esse tipo de coisa. É uma coisa que eu não vejo nas mulheres indígenas, por exemplo. As mulheres indígenas, elas são o contrário, elas não querem se branquear e elas não querem parecer com a mulher branca, elas querem, pelo contrário, sair com o genipapo na cara mesmo, e é assim que as coisas são. Então, eu admiro muito, mas eu consigo compreender em alguma medida, né? Essa coisa de querer branquear a família, por exemplo, uma coisa muito comum. É, de branquear a família já é muito comum mesmo. E as pessoas falam, assim, abertamente, né? Não esconde isso, né? Sim, Aí dizem que é para, se eu tiver um filho um pouquinho mais claro do que eu, ele vai ter mais oportunidades. Tem um discurso que faz sentido atrás disso, mas é triste demais, né? Que seja assim, né? Porque, é como você muito. falou, se você se apaixona por um homem loiríssimo de olho azul, ótimo, e vocês vão ter filhos mais claros, é da natureza do encontro de vocês. Agora, não, eu Sim, vou me unir a um homem branco para ter filhos mais brancos, para que meus filhos tenham mais possibilidades. É muito cansativo isso na vida de uma é. pessoa. Nossa, é muito duro, concordo. Muito difícil. Você disse que não tem muito, que não é muito otimista. Mas por exemplo, você tem filhas, você tem filha, você tem sobrinha, novinha também. O que que você vê de perspectiva para social, né, em termos da sociedade para elas e para as filhas delas? Eu acredito numa coisa. É isso, assim, não sou muito otimista, mas eu acho que tem caminhos. E aí, um caminho que eu vejo, que eu acho possível, vai se apoiar muito no que o Ailton Krenak fala, que o futuro é ancestral. Então, a partir do momento que a gente começa a ver como os povos antigos viviam e a sua relação ali com o meio, eu acho que quando as pessoas entenderem isso, eu acho que é o momento que a gente vai começar a viver uma sociedade melhor. E aí, eu não sei se isso vai acontecer numa grande escala. Eu já não acredito na política da maneira que ela existe. É lógico que eu não me isento politicamente, estamos ali vendo os candidatos, candidatas, né, o legislativo, eu sempre estou ali tentando acompanhar como as coisas estão acontecendo, não me isento disso, só que eu acho que isso não funciona. Eu acho que tudo, mesmo quando a gente consegue direitos e políticas públicas ali, a gente sempre está negociando, né? A gente, enquanto povo, a gente está negociando para receber muito pouco dentro do que se pode. E aí o que eu acredito é que a sociedade precisa se organizar em grupos menores. Eu acho que quando a gente tiver mais uma lógica de aldeia, de comunidade, menos uma lógica de Estado e de país, e assim, eu sou super a favor do Estado, Estado acima de tudo, né, dentro da lógica que a gente tem hoje. Mas eu acho que a gente consegue o bem viver, né? Esse termo que eu gosto muito, a gente consegue uma vida melhor quando a gente se organiza em grupos mesmo. Um dos motivos de eu ter vindo morar aqui em Paraty é porque que eu consegui formar uma rede de apoio de forma que eu nunca consegui antes. Então, eu vim para trabalhar na temporada, pretendia fazer uma grana e ir embora. Só que eu fui conhecendo famílias, não conhecia uma pessoa ou outra. Quando eu conheci uma pessoa, já vinha o pai com as crianças, e aí eu fui, por exemplo, nos ensaios de maracatu, tinha um monte de criança brincando,
E aí eu percebia que todo mundo ali estava olhando as crianças, mesmo as pessoas que não tinham filho. E aí eu achei isso muito inédito, porque eu conheço pouquíssimas pessoas que têm ali um tato de pensar que a criança está ali e que ela pode olhar só porque é uma criança, sabe? Não, não é sobre gostar de criança, sobre ter tato, porque tem pessoas que vão melhor, né? Mas eu conheço poucas pessoas assim, e aqui eu conheci mais pessoas dessa forma, né? E aí eu arrumei um trabalho, e aí eu entrei nesse grupo do tambor de crioula, por exemplo, porque a Isa estava na beira da roda, e aí ela estava dançando, e alguém puxou ela para dançar, e aí a gente foi chamada para dançar, e super acolheram a gente, assim, nessa lógica de comunidade. Então, de repente, eu cheguei aqui só com ela no colo, de repente eu fiz amigos no bairro que eu morava e de repente a criança estava lá em casa também, se eu precisava de alguma coisa tinha quem olhar. E a minha rede foi crescendo. E aí eu vejo que isso vem desse futuro ancestral, essa lógica da cultura popular, por exemplo, porque o grupo se reúne para tocar um maracatu, um tambor de crioula, um ijexá, alguma coisa, tem ali um estudo, o que é aquele toque, o nome dos tambores, tem tudo um conhecimento ali de uma tradição que vem da oralidade, mas tem todo um contexto em volta que faz aquilo resistir. Então, as mulheres podem ir e as mulheres têm que levar as crianças, entendeu? E todo mundo vai cuidar das crianças, porque tá todo mundo fazendo a manutenção dessa cultura, né? Ah, mas eu não tenho dinheiro, não sei o que lá, moro muito longe. O outro vai lá buscar, vai dar carona. E quem tem uma lentilha, cozinha lentilha, faz um panelão, e quem puder leva um pão. E nunca você não ter alguma coisa, você não ter um dinheiro, você não ter a passagem, nunca vai ser um impeditivo de você chegar nesses lugares, sabe? E ao mesmo tempo, assim, que quem tem mais chega e percebe essa lógica e acaba compartilhando mais, porque é outra lógica de vida mesmo. Então, eu parto desse lugar dos grupos de cultura popular, porque eu acho que eles são uma amostrinha do que a gente pode fazer enquanto grupo. Aí tem outras pessoas que vão fazer outras coisas, né? Vai fundar lá uma ecovila. Eu acho muito legal, mas ainda depende ali de quem que pode comprar uma grande quantidade de terra, quem que pode dividir isso, né? Mas ao mesmo tempo é isso. Eu vejo que eu só tenho perspectiva de ter uma casa própria, de ter um terreno próprio, se eu me juntar com outras pessoas, porque sozinha não tem como. Então, quando eu penso na minha filha, nas minhas sobrinhas, eu penso nas crianças assim que eu cuido, né? Os filhos dos meus amigos, amigas aqui são família. A gente consegue construir laço nesse nível de confiança, assim, né? Tanto as crianças que vêm aqui, tanto os lugares que eu confio de levar a Isis, né? A gente se apoiando assim, eu vejo que é para onde a gente tem que se voltar assim socialmente, sabe? Eu acho que é essa lógica que a gente tem que ter. E aí eu vejo muitas coisas acontecendo, né? Tem uma amiga muito querida aqui, por exemplo, que construiu a casa dela com mutirão. E aí a gente foi lá, né? E amassamos o barro, e tinha parte de alvenaria e vaquinha. E aí eu acho que tem muito esforço ainda nisso. Eu gostaria que fosse menos, sabe? Eu gostaria que as coisas chegassem com um pouco mais de facilidade. Mas o meu esperançar vai muito nesse sentido, assim, né? Vai quando eu vou para o quilombo, eu entendo outra lógica de vida. Quando eu vou para as comunidades caiçara, né? Que às vezes eu tenho que trabalhar nesses lugares. E tem lugares que é isso, que você só chega de barco, que você precisa fazer uma super logística de levar mantimentos, porque se o mar virar, porque se der ventania, você não pode sair de lá. E aí é isso, se acaba a comida de um, tem comida lá do outro, sabe? Se tem um risco de desastre, todo mundo foi lá e doou um colchão para a igreja e mantimento para a igreja, porque a igreja é o ponto de abrigo para todo mundo se acontecer alguma coisa. Então, eu acho que essa lógica da coletividade, da comunidade, é o futuro que a gente pode ter. Aí eu me apoio muito nisso. E as pessoas eu acho fabuloso isso. É,
Quando essa palavra, né, essa expressão, comunidades pequenas, grupos pequenos, me assusta um pouco, porque traz a ideia de exclusão. Não é exclusão, aí é que as pessoas estão. Como é que as pessoas se associam nessa sua realidade? Por interesse. Interesse, assim, as coisas que me interessam. Então, eu posso entrar, uma outra, qualquer pessoa pode entrar, não é um grupo de pessoas pretas, são pessoas que têm interesses, comuns, é isso. Comum. É isso. Eu entendo esse ponto que você traz. E eu acho que é uma preocupação real mesmo, porque, por exemplo, se eu chego e quero ir morar no quilombo, eu não posso, mesmo sendo uma pessoa preta. Porque tem ali uma raiz, uma genealogia familiar, a questão do direito da terra é para pessoas nascidas quilombolas, então isso é uma lógica. Mesma coisa na aldeia, tem aldeia que se você quiser morar numa aldeia, você vai poder, e tem aldeia que não, tem aldeia que você não consegue nem chegar. Mas eu acho que esses interesses em comum é isso, não é sobre achar um grupo para fazer parte, embora tenha vários, eu acho que tem esses lugares, mas é muito sobre criar esses espaços, né? Esses amigos que eu tenho aqui não são necessariamente pessoas pretas, mas tem pessoas pretas, né? Tem umas manas também que são andinas, São o quê? tem andinas, são Andinas. indígenas Aham, antes, né? aham. Que moram aqui. E aí é isso, a gente se encontrou porque um dia eu fui numa roda de rezo de mulheres, e aí elas estavam lá, e as pretas estavam lá, e as brancas também estavam lá. E também foi nessa lógica, assim, cada um leva o que tem, quem não tem vai também, sabe? Aí isso é um espaço. Aí tem o outro espaço que é esse, o tambor de crioula. E aí tem outro espaço que vai ser o Fórum de Comunidades Tradicionais, por exemplo. Então a gente vai encontrando as pessoas e dialogando, entendendo aonde a gente pode fazer alianças, né? Mas é realmente é uma questão. Eu não acho que é o caminho ideal, né? Essa coisa de você formar um grupo e você se salva ali com seu grupo pronto. É até meio triste, É porque triste. tem as pessoas que não vão conseguir chegar, por mais que a gente tente aproximar, né? É uma questão assim que eu sempre levo para esse grupo do tambor, por exemplo. Porque o grupo do tambor é formado por uma maioria de pessoas brancas. Aí já é uma coisa que eu já pontuei, outras pessoas pretas já pontuaram também. A gente não quer que as pessoas brancas saiam, não é sobre isso, mas o que, que a gente pode fazer para as pessoas pretas chegarem mais, né? Então, de repente, a gente tem que parar de se encontrar nas nossas casas e se encontrar na rua, lá na quebrada, por exemplo. Mas aí a gente também vai ter que pedir licença porque tá lá determinada facção precisa de um diálogo, então as coisas não são simples, né? As coisas são complexas. Mas eu vejo muito mais qualidade de vida, numa lógica de viver com menos, assim, eu vejo mais qualidade de vida quando a gente tem essa rede, porque é isso, aí de repente eu consigo acessar coisas que eu não conseguiria sozinha, sabe? Do que essa lógica meritocrática que a gente tem hoje, né? Que é compre o seu carro, tenha a sua casa, pague o seu negócio, tenha a sua piscina, né? Uma vez eu participei da produção de um documentário que falava sobre a decadência, né? Um clube que faliu lá em Itu. E isso gera uma discussão muito interessante, porque a lógica de clube era isso: um monte de pessoas se ajuntam e aí você paga lá o seu dinheiro e você tem uma grande área de lazer. E aí, esse clube, outros clubes assim que a gente encontrou nessa pesquisa foram decaindo, porque de repente cada um quer ter sua piscina, né? E aí isso acabou virando o nome do filme, né? Cada um na sua piscina. Então, eu acho que a essência da coisa, assim, a essência de um futuro que a gente pode viver bem é realmente a coletividade. E se a gente puder tornar o grupo grande, axé, essa é a utopia, né? Mas quando eu boto o pé no chão, assim, eu acho que é muito mais fácil gerir pequenos grupos do que
um grande país. Eu acho que é por isso que É, as coisas estão é. do jeito que estão. Os pequenos grupos têm essa qualidade, né? Essa vantagem, qualidade, que é isso, que você se sente em casa, você entra naquele lugar, você está confortável, né? Aquele lugar que você tira o sutiã, Sim, né? Que eu tiro o meu sutiã, então estou é tranquila isso aqui. mesmo. Mas a coisa triste é essa. Nós, por exemplo, quando a gente fala de mundo, isso acontece no mundo, o mundo está assim, o mundo é assim, o nosso, aqui no Brasil, aqui no Ocidente, o nosso conceito de mundo não considera o mundo inteiro, né? Porque a gente não sabe nada da Ásia, a gente não sabe nada dos países do norte, a gente não sabe nada de nada. A É gente verdade. tem esse nosso mundinho, então a gente vai se restringindo. Tem a questão da mídia, que agora ainda bem está sendo bastante conversado, que quem quiser prestar atenção está lá para a gente saber que a mídia vai encaminhando a gente para onde é interesse da minoria, né? E daí coloca os filmes de Hollywood, por exemplo, que a gente vai olhar, os Estados Unidos é o papai, né? Então é Deus e os Estados Unidos que vai nos proteger. E agora a gente está vendo que não é. E daí você vai entrando nisso, vai ver a história, quem foi a Inglaterra, aquela coisa maravilhosa, quem foi a Inglaterra, você vê a Bélgica, a Alemanha, quem foram esses, essas nações, né, para ser hoje o primeiro Genocidas? mundo, né? Hoje a gente olha, nossa, o primeiro mundo, eu quero a minha cidadania italiana, eu quero a minha cidadania Sim, dinamarquesa, para me trazer nobreza. Eu estava sim. conversando com o professor Carlos Marés num podcast e ele estava falando sobre alguma, eu não nem lembro exatamente qual era o assunto, mas ele queria trazer uma qualidade. Daí eu falei, nobreza, não é muito nobre, né? E eu estava trazendo aqui uma boa qualidade. E daí ele questiona, me fala, não, a nobreza não é a palavra que eu estou procurando. E me fez pensar, e eu tenho pensado muito nisso, porque eu sempre achei que a nobreza era uma coisa bacana. Não achar estupidamente, não, mas é assim, de modelos que a gente pega, né? Eu quero ser nobre, eu quero ser branca, eu quero ser americana, eu quero a minha cidadania italiana. A gente pega alguns modelos que são legais e eu quero ser aquele. Sim, É muito é isso esquisito mesmo. isso. Seria interessante se a gente pudesse, como humanidade, né? Branco, preto, japonês e tal, a gente se construir o Ademir Santos. Ele fala disso, da gente se complementar, que é isso. E também o Pátia, esse de Cabo Verde, falou uma coisa bastante interessante. Ele diz assim: eu não faço o que o sol faz, mas o sol não faz o que eu faço. Eu achei isso também fantástico, porque é isso, se a gente conseguir Maravilhoso. entender essa dinâmica entre nós humanos, seria tão Então, melhor. precioso, né? Uhum. E eu acho que enquanto a gente está vivendo a vida aqui no hoje, né? Eu acho que é isso que é a magia, né? É quando a gente encontra algo que é diferente e aprende alguma coisa ali, ensina alguma coisa ali. Eu acho que o mundo só tem graça por causa dessa relação de troca, porque ia ser muito esquisito se fosse tudo muito homogêneo, né? Se fosse. Por isso que a gente fala aqui em casa, né? Não só aqui em casa, mas tem uma fala assim, quando de repente tem alguém, tem alguma força, tem uma diretora de escola, tem, sei lá, o CEO da empresa, querendo que todo mundo haja igual, isso é fascismo. Que não tem como todo mundo ser igual, não tem como todo mundo se vestir igual e ter a mesma crença e comer a mesma coisa, né? A gente vai ter coisas em comum, mas eu acho que a riqueza, né? Tipo, eu sou muito fascinada pela riqueza cultural do nosso país, porque é muita coisa. E eu sempre estou pesquisando, sempre estou buscando, e eu sinto que eu conheço pouquíssimo. Quando você olha para cada estado, e aí dentro de cada estado tem várias manifestações dentro de cada região, e dentro de cada região vai ter outras especificidades. Então, eu acho que essa riqueza toda tem a ver justamente com a união dos povos, né? Tem a ver com diásporas, com migração, com miscigenação, e não tem nenhuma romantização nisso que eu estou falando, não foi bonito o jeito que foi feito, mas é essa diferença, essa pluralidade que faz a gente ser o que é, que faz a gente ter tantas capacidades criativas mesmo, né?
E eu acho que a criatividade é uma manifestação de inteligência mesmo, né? Que a criatividade você vai se adaptar ao espaço, você vai criar coisas para você viver melhor. E aí não fica só por isso, tem coisas que você vai criar só porque é bonito, só pelo prazer, né? Utilidade zero, né? Só porque é bonito, porque é Exatamente. Só bacana. porque é bonito, e isso é maravilhoso, né? Eu acho que isso realmente é uma inteligência. É. Eu não sei, pessoal, eu, não, eu perdi muito a fé, né? Fé mesmo. É, ao longo dos anos fui perdendo. E eu, mas eu tenho uma fé na humanidade muito grande. Na humanidade eu tenho que em algum momento alguma coisa vai acontecer. Talvez a gente diminua muito em número, né? A humanidade, porque por causa dessas tantas barbaridades que estão acontecendo. E talvez a necessidade faça com que a gente retome a nossa humanidade, né? A nossa humanidade, a nossa comunidade humana. Eu acho que talvez a necessidade que vai ser o gatilho. E não está longe dessa necessidade global chegar, né? Não está Eu longe. acredito. Eu penso como você também. Eu tenho um ar de pessimismo, mas eu tenho essa esperança também. E aí, o pesar que eu tenho é. Eu gosto muito de ficção científica, né? Gosto muito de distopias, porque é exatamente essas discussões, né? Eles pegam algum aspecto que a gente tem, muitas vezes ligando com tecnologia, mas não necessariamente, e faz um caminho de evolução assim, e se isso aqui evoluísse para o pior? Quando chegar nesse momento drástico, grave, aquele ponto que não tem mais volta, é onde acontecem as revoluções, sabe? E aí eu acho que a gente está chegando nesse momento drástico, sem volta, de novo, É, que é isso que você falou, né? Não, teve a Segunda Guerra, teve a Primeira Guerra, não mudou. Eu não sei, eu acho que tem muitos direitos, muitas coisas que partem desses lugares também. Eu não sou a favor da guerra, mas eu também não sou a pessoa que vou falar, ah, pare a guerra, ninguém vai ligar, né? é, Então eu acho que é isso mesmo, que vai ter uma redução da quantidade de pessoas, vai ter algumas coisas que a gente vai perder para sempre. Eu não sei se é um bioma, não sei se são espécies, não sei. Tem algumas coisas que vão ficar perdidas mesmo. Mas eu acho que aí vem essa retomada, aí vem essa, esse novo, né? Uma nova fase. Porque no fim das contas a história é isso, né? Várias fases transparência, da esses, humanidade é, que sobe, desce, e é uma espiral, porque a gente enfrenta os mesmos problemas com novas roupagens, mas a gente não volta exatamente para o mesmo lugar que a gente estava, né? A gente não voltou para a escravidão, a gente não voltou para aquele lugar onde as mulheres são propriedades dos homens, embora isso ainda exista em alguns países, né? Legalmente e tal. Mas a gente, por mais que a gente volte nos conflitos, a gente sempre está um pouquinho mais para frente. A gente não volta lá naquele embaixo de é. novo. A gente vai indo. De Eu alguma forma a acredito gente nisso, vai, pelo de menos. alguma forma a gente vai melhorando, né? Isso. Bem ou mal, às vezes dava para melhorar mais, mas melhor assim. É. E agora, para a gente encerrar, eu queria. A gente falou até agora, a gente falou de mulheres. Você poucas vezes você pincelou o homem. É, essa comunidade de mulheres, eu acredito muito nas mulheres e gosto muito de estar em meios assim de mulheres para conversa. Gosto também de estar com os homens, mas a tendência é eu estar com mulheres para conversas, para trabalhos, os trabalhos que eu faço e tal. A gente, não de branco e preto agora, de homens e mulheres, como que você vê essa, sem falar dos outros gêneros, vamos colocar homens e mulheres. É, como que você vê isso na nossa evolução? Olha, eu também prefiro estar entre mulheres. Hoje, esse trabalho que eu estou, né, trabalhando nesse projeto, no observatório, trabalho com uma equipe de mulheres. E aí eu percebo que pode cair qualquer bomba, tem um monte de coisa complexa, sabe? A gente trabalha
com prestação de conta, assim, milionária. Então, é sempre muitas coisas que podiam colocar a gente num estresse muito grande. E isso não acontece só porque a equipe é de mulheres. Porque existe um outro humor, uma outra empatia, uma outra maneira de lidar com as coisas, uma sensibilidade para quem chega, uma sensibilidade para transmitir uma informação delicada, assim. Então, eu também prefiro. Mas eu tenho muitos amigos homens. Sempre tive. Desde de menina, assim. Acho que algumas coisas que eu me interesso, né? Tipo, eu ouvia muito rock. E aí tinha mais menino ouvindo rock do que menina. Depois, ali na política, tinha muito mais caras conversando sobre política do que mulheres. E aí eu penso que tem uma coisa estrutural nisso, que a gente vê desde criança, né? É isso, você vai dar a boneca e a cozinha para a menina e para o menino vai dar foguetes e carrinhos e tudo que vai estimular ele a ser o que ele quiser. Então a gente já começa por aí, né? Não estou tecendo uma crítica às mulheres, não. Eu acho que os homens têm muito mais força e muito mais obrigação. Sabe aquela coisa de vida histórica? Não é de vida histórica. Tem um termo que virou até piada, assim, reparação histórica. Eu acho que os homens têm que carregar isso nas costas, entendeu? É isso, a gente sai de raça, de classe, e os homens, eles vão poder ir mais longe, eles vão poder falar em espaços de poder, né? Quando a gente olha o que é um Senado, o que é uma Câmara, quais são os espaços de poder, quem são as cabeças dos big techs, quem está tomando decisão do que vai ser mostrado na mídia? São os homens. Então, eu acho que é obrigação deles prover um mundo melhor, sabe? E, e eu acho possível porque é isso, né? Ao mesmo tempo que eu sempre tive amigos homens, eu também convivi com muito machismo por causa disso mesmo. Mas tem uma coisa assim, não sei se é porque eu sou de família só de mulheres, eu nunca baixei a cabeça, assim, sabe? Nunca aceitei esse machismo que tinha nesses espaços. E aí é lógico, tem lugar, tem momento que a gente vai preferir se retirar, mas muitas vezes eu enfrentei isso, sabe? E não com todos e não todas as vezes, mas teve homens que pararam para ouvir e param para ouvir. Os amigos que eu tenho hoje, assim, já não são os mesmos de antes, claro, muito por causa desse lugar assim de, pô, eu sou essa pessoa que quer andar para frente, e aí eu se andar para frente, você fica aí. Eu sou muito assim na minha vida, sabe? Tipo, eu penso muito nas pessoas que vão entrar aqui na minha casa, as pessoas que vão acessar a minha vida. Tem que ser pessoas assim que acreditem no que eu acredito, que respeitem, sabe? E eu não estou falando de credos necessariamente ali da minha fé, mas eu estou falando assim, que a gente possa conviver no respeito, que eu não seja vista como menor por ser isso ou aquilo, né? Nesse sentido. E aí hoje eu tenho os amigos homens que eu tenho assim são pessoas muito conscientes, são pessoas que eu admiro como pai, como companheiro, como amigo. Então eu vejo assim que é possível, né? É possível, se esses caras estão aqui trocando essa ideia, se esses caras conseguem vir aqui ser razoáveis, conseguem cuidar das crianças, conseguem ter uma visão não sexualizada das coisas, quer dizer que dá para fazer. Mas é isso, eu acho que a gente a gente não tá aqui para educar homens, sabe? A gente mulheres, porque a gente é sempre colocada nesse lugar, né? De ter paciência, de explicar, fala você que você não sei o que lá, e muitas vezes eu sou muito mais grossa que os homens, entendeu? Eu fico me segurando porque eu não quero ser uma pessoa grosseira, mas eu não sou mais doce porque eu sou mulher. Pelo contrário, vai ter os caras aí, né? Tenho amigos que é isso, vão ter muito mais tato para falar as coisas do que eu, sabe? Então eu acho que enquanto classe, assim, enquanto grupo, eles precisam se atentar mais, discutir mais as coisas. Eu vejo isso acontecendo em alguma medida, mas eu acho que é pouco, de discutir as masculinidades, discutir a cultura do estupro,
discutir todas essas questões, né, que vão levar à violência, ao feminicídio, e a gente sabe que são vários níveis, a gente sabe que não é só a agressão física que é violência, né? Eu acho que eles precisam discutir mais, entender mais e melhorar, assim, esses espaços, deixar as mulheres trabalharem mais. É isso, cara. É até engraçado. Minha amiga estava falando assim que ela postou um trabalho num portfólio, ela faz ilustração para coisa de game. E aí é muito homem jogando videogame, né? Isso aí dá outra discussão também. Como os homens vão jogar videogame, bater seu futebol, ter esses hobbies infantis, entre aspas, e as mulheres não têm isso, né? Difícil uma mulher vai parar para jogar um videogame. Eu acho maneiríssimo o jogo, mas eu não tenho, assim, hábito de jogar videogame que nem vários caras da minha idade, né? E aí ela postou esse trabalho e aí ela falou que ela começou a receber um monte de mensagem. Por que, que você não bota uma sombra aqui? Por que, que você não faz isso? Por que, que você não faz aquilo? E era só pitaco de homem. Só homem falando que tinha que mudar o trabalho, sabe? Então, eu acho que eles têm tanta disposição, assim, para estar em todos os espaços, se sentem tão confortáveis para falar tantas coisas que eles podiam usar essa energia toda para uma coisa melhor. Eu acho que é isso. Excelente, nossa, excelente. É isso aí mesmo. Os homens têm que se unir e conversar sobre as futuras, os futuros homens e mulheres, né, as crianças. A gente sempre colocou sobre a mulher, né? As mulheres, nós mulheres precisamos educar as crianças. Não, nós adultos precisamos educar as crianças. Mas para a gente educar, a gente tem que se educar primeiro, né? Não adianta eu esperar Exatamente. que os adultos eduquem as crianças de uma forma diferente do que eles são. Então, é um Exatamente. trabalho nosso, não é? As crianças são o futuro. O futuro só será diferente se nós, adultos, colocarmos um modelo, né? Nem que seja um modelo que eles odeiem tanto que vão fazer diferente, ou um modelo para eles seguirem, né? Mas a gente tem que colocar um Sim, modelo, né? com certeza. A Mas é gente que isso faz o aí. caminho, né? Eu não gosto dessa conversa de crianças são os futuros. As crianças só tá brincando, entendeu? Deixa Só as crianças deveria estar brincarem. brincando, né? Só deveria estar É. brincando, porque é confortável a gente colocar sobre os outros a responsabilidade, né? As crianças vão mudar o mundo. Não deixa, vamos deixar, porque olha as crianças que estão nascendo, elas estão, é Olha um como novo são Deus, espertos. né? É um novo Deus que vai nos salvar. A gente tem que perder esse hábito de ficar criando Deus e santo e anjo e assumir a responsabilidade, né? A calça é Eu minha, eu concordo tenho que honrar, né? totalmente. É, eu acho que é por Eu aí. concordo totalmente. E isso está além da religião, sabe? Você pode É. ter o credo que você quiser, mas você não pode se isentar das suas responsabilidades. É, é isso aí. Fantástico conversar com você. Você viu que na nossa conversa eu acabei citando bastante gente de outros podcasts, e daí, quando eu falei da última pessoa que eu falei do Ademir, eu falei, nossa, estou falando de bastante. Eu aprendo muito. Está sendo fantástico conversar com todo mundo que eu estou trazendo aqui, gente bastante especial. E você, muito querida, sempre foi muito querida. E obrigada pelo seu tempo que está corrido. Obrigada pela conversa. Eu que agradeço. Eu também vou sair daqui cheio de referências, vou buscar esses nomes que você trouxe. Conheço o professor Ademir Santos, esse eu sei, mas os outros eu não conheço. É. E agradeço o seu convite também. Tava com saudade, gostei muito de passar esse tempinho contigo. Prazer foi meu. Um beijo para você, obrigada. E a gente se vê. Beijo, a Beijo. gente se vê. Tchau, tchau. Tchau.